Hoje em dia, muito se fala sobre o fim das dietas. Afinal, dizem também que os estudos mostram que não vale a pena fazer dieta porque 80% das pessoas que fazem dieta acabam ganhando peso. Seriam as dietas restritivas. Mas afinal, é possível atingir algum resultado em peso ou em saúde sem fazer nenhum tipo de restrição? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Quando a gente estava pesquisando para fazer o roteiro desse episódio, a gente encontrou uma matéria numa dessas revistas que eu não vou citar o nome, mas vocês devem imaginar que existem várias por aí. São aquelas revistas que costumam publicar dietas de uma semana, a dieta das famosas, dicas para emagrecer, enfim, é um conjunto de bobagens que não tem cabimento e a maioria não tem pé nem cabeça, né? Pois é. E aí a gente encontrou uma matéria que parece ter sido escrita com a melhor das intenções, até como se fosse um pedido de desculpa pelo histórico do que a revista já fez aí nos últimos anos, mas hoje em dia a gente percebe que existe essa tendência de não levar as pessoas a coisas tão extremas. E a nutricionista que escreve o artigo, ela afirma que acredita que não vale a pena contar calorias e não fazer nenhuma restrição deve ser o caminho para melhorar a saúde mental. Uma das coisas que se alega é que, além do fato de que pessoas que perdem peso com a chamada dieta restritiva tenderem a ganhar todo o peso de volta, também uma dieta restritiva poderia ser o caminho mais curto para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, como o Binge Eating Disorder, que em português é conhecido como transtorno da compulsão alimentar periódica, que nada mais é do que aquele velho conhecido nosso hábito de a pessoa ficar restringindo e aí chega uma hora, não consegue, pede 2 pizzas inteiras para comer sozinho ou pega o pote de sorvete e come todo com a colher direto no pote. Então, esse transtorno da compulsão alimentar periódica é uma das coisas que alega-se seria causado por dietas restritivas. Mas será que isso é uma afirmação científica ou é apenas uma impressão? E isso nos fez trazer aí o artigo da semana. Na verdade, é um relato de caso em que os autores abordam o tratamento de Binge Eating Disorder e Food Addiction, que é a compulsão por comida e o vício por comida, com dieta low carb e cetogênica. O artigo, então, é uma série de casos, na verdade são 3, em que essa abordagem foi utilizada. O interessante, a gente não precisa aqui entrar em detalhes, foram 3 casos de sucesso, mas na realidade não é um grande artigo científico, porque para isso a gente precisaria ter, como vocês já devem saber, um ensaio clínico randomizado. Imagina um grupo de pacientes com esse transtorno alimentar, metade sorteado para, por exemplo, um manejo com dieta cetogênica e outra metade para cuidados usuais. O interessante é saber que se uma estratégia pode ser utilizada com sucesso como uma intervenção terapêutica para resolver a compulsão, talvez seja um pouco forte afirmar, também sem grandes evidências, que esta estratégia causa compulsão. Então, nós estamos começando aqui já colocando em questão essa afirmação genérica de que toda e qualquer restrição está necessariamente destinada a causar compulsão. Até porque, se isso for verdade, como nós vamos argumentar nesse episódio, significa que não há solução, não há nenhuma possibilidade terapêutica, porque sempre nós teremos que restringir alguma coisa. Eu acho que a gente pode trazer também para a pauta a definição e a origem da palavra dieta, porque hoje em dia tem muita gente que diz, eu não faço dieta. O que será que isso quer dizer? Sendo que dieta não é necessariamente sinônimo de regime, daquela coisa que se faz para perder peso. Na verdade, dieta não deixa de ser as escolhas que a gente faz, o nosso padrão alimentar
e os alimentos que a gente tem na nossa rotina, no nosso dia a dia. A origem etimológica da palavra dieta vem do grego, a palavra diaita, que significa literalmente modo ou método de viver. Então, quando a gente diz assim, o que eu faço não é uma dieta, é um estilo de vida, nós estamos falando em sinônimos. É que dieta assumiu, nas últimas décadas, para nós, uma conotação de uma crash diet, quer dizer, de uma dieta super radical, eu vou beber apenas sopa por várias semanas e isso tem início, meio e fim, porque eu não vou conseguir beber apenas sopa pro resto da vida. Mas isso não é culpa da definição do termo dieta, isso é a forma como as pessoas têm tratado o assunto. Mas voltando para a etimologia grega, é modo ou método de viver. Queria dizer também uma maneira de viver prescrita por um médico, o que incluía, obviamente, no mundo antigo, entre outras coisas, a escolha dos alimentos. E aí passou do grego para o latim com o nome dieta, escrito D-I-A-E-T-A. Esse AE em latim se lê E, portanto o termo dieta. Dieta e modo de vida e método de vida são sinônimos. Então deixa eu trazer aqui alguns trechos desse texto que eu acho que vale a pena a gente ler, refletir e comentar. O primeiro deles é aquela crença de que dieta boa é aquela que você consegue fazer e manter por muito tempo. Será? Então, Sari, num primeiro momento, numa análise superficial, faz sentido. Tem que ser algo que eu consiga manter no resto da vida, consiga manter como estilo de vida. Mas isso sozinho, apenas isso, não define uma dieta boa. Porque se eu disser que o que eu consigo manter para o resto da vida é pizza, todos os dias, eu conseguiria facilmente manter para o resto da vida uma dieta onde eu pudesse comer batata frita, refrigerante e doces. Eu sempre adorei esse tipo de coisa. Até os meus 40 anos de idade foi o que me fez pesar até 90 quilos. E essa era uma dieta que eu conseguiria manter sem esforço para o resto da vida. Aqui eu quero que você, ouvinte, comece a perceber a tônica do que vai ser a nossa conversa nesse episódio. São coisas que quando você lê rapidamente soam bonitas, soam agradáveis ao ouvido, mas muitas vezes são simplesmente expressões que, por si só, são vazias, desprovidas de significado. Por exemplo, vamos sair da dieta, vamos dizer o seguinte, que um bom manejo financeiro é aquele que você consegue manter para o resto da vida. E vamos dizer que eu consiga manter o seguinte manejo para o resto da vida. Eu gasto no cartão de crédito o quanto me der vontade. E eu não olho o extrato, porque senão eu fico triste. Eu conseguiria tranquilamente manter isso por tempo indeterminado. Mas isso é o que constitui um bom manejo financeiro? Vamos dar uma pensada. Pois é, e ela segue aqui dizendo, né, que alguns estudos mostram que 80% das pessoas que fazem uma dieta restritiva reganham o peso, podendo inclusive atingir um valor maior do que o inicial. Eu acho que aqui não está tão errado, né? Realmente, grande parte das pessoas que emagrece, seja lá por qual for a dieta, quando para de fazer aquela intervenção, volta a reganhar o peso, que não era para ser surpresa. Não é surpresa e não está errado. A questão é, para que as pessoas tenham perdido peso, por definição, elas têm que ter feito uma dieta restritiva. Vou repetir. Para que qualquer indivíduo possa ter perdido peso, até para poder ganhar o peso de novo, primeiro tem que ter perdido. E para perder, a dieta teve que ser restritiva. O que muda, dependendo do tipo de dieta, é qual é essa restrição. Em alguns casos, sim, porque se você não restringe nenhum macronutriente, você vai ter que restringir calorias, mesmo numa dieta chamada de flexível. Caso contrário, você não vai perder peso. Sim, vamos deixar claro o seguinte, que você sempre tem que restringir calorias para perder peso. Não existe uma forma mágica disso acontecer. O que a gente tenta produzir e definir com determinadas estratégias alimentares é que essa restrição calórica seja mais indolor, que ela seja de preferência espontânea, mas a restrição calórica ocorrerá. Então, quando você restringe macronutrientes, seja restrição de carboidratos, seja restrição de gordura, seja o aumento proposital da quantidade de proteína na sua dieta, isso provoca
uma restrição calórica e essa restrição calórica faz com que você perca peso. Se você está fazendo uma dieta na qual você não restringe nenhum macronutriente e não aumenta a proteína e ainda assim você deseja perder peso, você estará restringindo calorias pura e simplesmente. Mas é pensamento absolutamente mágico imaginar que você vai ter resultado sem restringir nenhuma coisa, porque não restringir nada é o que provocou o problema que você está tentando resolver. Eu quero que fique claro isso para vocês, pessoal, porque isso é assim na vida. Não existe uma situação na vida em que a gente tem liberdade absoluta e restrição zero. Nem na alimentação, nem em coisa nenhuma. E aqui eu aproveito para fazer um adendo. Não sei se vocês já se deram conta, mas a dieta que mais restringe coisas, a dieta mais restritiva, aquela que elimina todos os produtos de origem animal, contra essa, normalmente, ninguém fala nada. Agora, se eu quiser, por exemplo, restringir pão, massa, biscoito, açúcar, aí é uma dieta muito restritiva que vai fazer você ganhar todo o peso de novo. Reflita sobre isso. Voltando ao que diz o texto, é importante entender que não fazer dieta não significa comer de tudo, como se não houvesse amanhã. Só aqui já vou fazer uma intervenção. Se não pode comer de tudo, tem restrição? Tem que restringir alguma coisa. A definição de não poder é restringir. Restringir significa não poder. Vamos lá. Comer bem depende de escolhas. Olha, escolhas. Se eu tenho que escolher, eu não tenho liberdade para comer tudo. Se depende de escolhas, se comer bem significa que eu não posso comer porcaria, significa que eu tenho que restringir porcaria. Vocês entendem, pessoal? Eu começo a ficar irritado porque é um palavrório que soa bem, que parece, nossa, que coisa legal, que coisa equilibrada, que coisa não radical. Mas no fundo ela está dizendo para restringir, com outras palavras. Porque, lógico, se eu disser, você pode comer o que você quiser, sem restrição nenhuma, a hora que você quiser, na quantidade que você quiser, isso não vai terminar bem. Não, mas tem que ter bom senso. Se tem bom senso, já tem restrição, pessoal. Escolhas que consideram aspectos da nossa vida que vão além das calorias. Cultura, vida social, saúde mental, tipo físico e muitos outros detalhes que não cabem apenas no plano alimentar. Tudo bem, concordo plenamente, mas digamos que a minha cultura, que a minha família, que a minha origem, diga que eu tenho que comer macarrão e polenta e suco de uva todos os dias. E aí, eu vou seguir por essa via cultural e esperar ter resultado na resolução do meu diabetes ou numa redução de peso que pode ser necessária para eu reverter a minha resistência à insulina, a minha síndrome metabólica? Aí você vai dizer, não, mas tem que ter bom senso, porque ela colocou logo acima ali, não fazer dieta não significa comer de tudo. Ah, então se eu não posso comer de tudo, se nesse esquema eu tenho que tirar o suco de uva, eu tenho que substituir esse macarrão com polenta por frango, peixe e legumes, bom, então eu tô não apenas restringindo coisas, como eu tô sim colocando freios naquilo que a minha cultura diz que eu poderia consumir. Então é um texto bonito, composto por palavras agradáveis, que nos dão uma sensação de, ufa, que bom, eu não preciso restringir, mas ao final eu preciso restringir. Então eu acho que a gente pode ser honesto na nossa abordagem e gerar resultado com aquilo que precisa ser feito. Não adianta passar a mão na cabeça e dizer que não, você não vai fazer dieta nenhuma, sendo que você está dizendo que a pessoa tem que ter bom senso e não pode comer de tudo. Mas vamos adiante, porque tem outros exemplos nesse texto. Ela encerra dizendo que hoje existem diversas ferramentas para ajudar quem precisa mudar a relação com a comida, mas não aguenta mais viver sob a angústia que as dietas provocam. E eu concordo com isso, sim. Terapia, né? Existem linhas psicológicas que conseguem ajudar a melhorar a relação com a comida, mas o ponto aqui é que existe um aspecto pejorativo na palavra restrição, como se isso fosse uma coisa impossível, horrível, negativa, e não necessariamente é. Quando a gente entende o que a gente vai sim restringir e por quê, e como fazer isso de uma forma que vai ser possível, sustentável,
atingindo bons resultados, a gente muda a interpretação e a gente não necessariamente vê a restrição como algo ruim. A gente vê que aquele pode ser o caminho, passaporte para a saúde, para o emagrecimento saudável. Não restringir nada não é necessariamente algo positivo. Eu diria que é necessariamente algo negativo. Sim, se a gente pensar no oba-oba de comer tudo o tempo todo, sem avaliar. Isso, sim. Pensem fora da área da alimentação, pensem na vida, naquilo que eu falei nos gastos, ou, por exemplo, quando você opta por fazer uma atividade física, você está, sim, restringindo o seu sedentarismo. Está restringindo o tempo de sofá. Eu acho isso ruim. Restringindo o sofá. E veja, esse texto, se ele fosse feito para atividade física numa revista especializada em esporte, seria a mesma coisa que dizer o seguinte: nós temos que mudar esse discurso do esforço, do treino. Nós temos que entender o seguinte: treinar não é importante para o esporte. Você precisa ter uma relação, como é que diz aqui, cultural, de vida social, saúde mental e tal. Então, não treinar não significa não fazer nada. Sabe, é um monte de palavras que não tem sentido. Treinar significa sim sair do sofá. Treinar significa sim fazer um esforço. Significa sim dizer não ao sedentarismo em um determinado momento. E se a sua vida social, cultural e tal lhe levam ao sedentarismo absoluto, você vai ter que sim restringir partes da sua vida social e cultural para você atingir aquele objetivo. Isso vale, pessoal, para absolutamente tudo na vida. Então eu acho um discurso vazio. Vocês querem ver outras palavras que são parte do discurso vazio? Dieta balanceada. Exatamente, leu minha mente. Dieta balanceada. Qual a definição de dieta balanceada? Eu vou dizer para vocês qual a definição de dieta balanceada, mas primeiro vamos falar de novo da etimologia da palavra. Balanceado vem de balança, de equilíbrio. Bom, como é que eu defino o que é uma dieta com equilíbrio? Será que é a mesma quantidade dos 3 macronutrientes, 33% de proteína, 33% de carboidratos ou 33% de gorduras? Essa seria uma forma de dizer que eu estou equilibrando tudo. Ou será que é 50% de produtos de origem animal ou 50% de produtos de origem vegetal? Quanto mais você pensa, mais você vê que não faz absolutamente nenhum sentido. Essa palavra é um termo vazio, sem significado. E agora eu vou dizer para vocês o que significa no mundo da nutrição dieta balanceada. É a dieta que eu, autor que estou escrevendo, considero certa. A dos outros não é. Então, se eu considero que uma dieta certa tem 60% de carboidratos, 10% de proteína e 30% de gordura, eu vou dizer que isso é balanceado, seja lá de que forma possa haver um equilíbrio entre 60% de carboidratos e 10% de proteínas, mas não importa, porque as pessoas vão achar bonito o termo balanceado e na maior parte do tempo elas não vão sequer pensar sobre uma balanceada no sentido de qual? Nós estamos equilibrando o que com o que? É um termo vazio, como 90% desses termos descritivos que são utilizados em artigos deste tipo. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Só para descontrair, eu passei aqui na página e tô vendo as matérias mais lidas sobre dieta nessa mesma revista. Vamos lá, gente, olha isso. Dieta do metabolismo rápido faz perder até 10 quilos em 28 dias. Olha só. A outra matéria mais lida que está relacionada aqui. 7 alimentos que ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Tem até medo do que está escrito ali, hein? Mais uma. Cardápio para ganhar massa muscular e conquistar um corpo durinho. Gente, será mesmo que tem um cardápio que possa ser publicado numa revista que vai servir para todo mundo
ganhar massa muscular e conquistar um corpo durinho? Aliás, para ganhar massa muscular e conquistar um corpo durinho, deveria estar numa revista de esporte. Porque nenhum cardápio vai fazer isso. Sim, você precisa ter proteína suficiente. Ponto. O resto não é o cardápio que vai fazer. Então, há uma grande ironia desse texto estar publicado nesse tipo de revista. Mas eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. Primeiro eu vou contar 2 segredos e depois eu vou entrar nesse que eu queria falar. O primeiro é: Papai Noel não existe. O segundo é: coelho da Páscoa não coloca ovos. Aliás, nenhum coelho coloca ovos. E o terceiro é impossível ter resultados terapêuticos ou estéticos com uma intervenção alimentar sem que haja restrição. É impossível. Cabe a nós escolher qual a restrição que a gente prefere. E eu entendo que haja pessoas que prefiram contar calorias para poder comer de tudo. Eu entendo que haja pessoas que têm resultados melhores não contando calorias e cortando carboidratos. Eu entendo que há pessoas que têm resultados melhores e se dão bem focando num consumo aumentado de proteínas e simplesmente cortando junk food, cortando alimentos ultraprocessados. Mesmo que você escreva um texto, não faça dieta, apenas tenha uma relação saudável com a comida. Para ter uma relação saudável com a comida, eu tenho que restringir comida que não é saudável. Então vamos acabar com essa bobagem. Eu de preferência não queria nunca mais ouvir na vida alguém falar nesse tipo de coisa. Não faça dieta, porque se você não restringir alguma coisa, você não apenas não vai ter resultado, você vai adoecer e piorar cada vez mais. Então o correto é: nós vamos restringir sim, vamos escolher aquilo que nós podemos restringir com menos esforço para ter os melhores resultados. Para finalizar, a gente vai responder uma pergunta de uma aluna do podcurso Low Carb, da Teoria à Prática. Ela enviou lá no nosso grupo exclusivo de alunos no Telegram. Olá a todos, meu nome é Deise Ribeiro, tenho 62 anos, tento seguir a Low Carb há muito tempo, conheci o Dr. Souto e comecei a segui-lo no Ciência Low Carb, aprendi muito, depois conheci a Sari também no Instagram e tenho me beneficiado muito das informações. Mas sinto que tenho uma dificuldade maior depois que passei pela menopausa em manter o peso, ou perder algum que eventualmente eu tenha ganho com comida diferente da que eu costumo comer normalmente na low carb. Então gostaria de mais informações a esse respeito, se o metabolismo muda muito depois de anos de menopausa e como que a gente poderia fazer para diminuir esses efeitos deletérios. Muito obrigada por tudo, por todas as informações. Abraço. Deise, é uma pergunta interessante e a resposta ela é um pouco mais complicada do que poderia parecer. Se eu fosse falar em termos de experiência prática, experiência de consultório, daquilo mesmo que a gente ouve ser relatado nas redes sociais, sim, a menopausa introduz uma dificuldade na perda de peso. Quando você olha a literatura científica, no entanto, tem alguns estudos controlados que mostram que quando se compara antes e depois da menopausa, parece não haver diferença na perda de peso desde que a restrição calórica seja a mesma. Então, como é que a gente explica essa aparente dicotomia entre o que a gente observa e aquilo que os estudos parecem mostrar? Eu tenho a impressão que parte da coisa é a dificuldade paulatina que existe para a perda de peso quando a gente vai ganhando idade, e obviamente a menopausa é um marcador de idade, né? Uma mulher pós-menopáusica vai ser mais velha do que uma mulher pré-menopáusica. Mas mudanças hormonais certamente também influenciam. Uma meta-análise sobre o assunto indica que após a menopausa há uma tendência maior de perder gordura na região das pernas, das coxas e de ganhar gordura central, gordura visceral, gordura na região da barriga. E a outra coisa tem a ver com o fato demonstrado de que quem já fez várias dietas e já teve esse efeito ioiô, esse efeito sanfona de perda e reganho de peso, isso vai provocando uma resistência fisiológica às futuras tentativas de perda de peso. Tem um estudo
que a gente também pode colocar aqui nas referências deste episódio, foi feito com ratinhos, que mostra que os ratos, quando eles são submetidos a uma dieta de engorda e depois a uma restrição de 50% das calorias e são submetidos a um novo ciclo exatamente da mesma dieta e com exatamente a mesma restrição, eles na segunda vez levam a metade do tempo mais ou menos para engordar e levam o dobro do tempo para emagrecer de novo. E no caso dos ratinhos, não existe a possibilidade deles estarem roubando ou de na segunda vez estar fazendo a dieta meia boca. A restrição calórica na segunda vez é exatamente a mesma. Eu sei que você odeia esse estudo, né, Sari? Sim, porque eu me sinto esse ratinho, eu fiz isso. Então, eu acho que muitas mulheres pós-menopáusicas simplesmente tiveram uma oportunidade maior durante a vida de fazer várias vezes dietas de ganho e perda de peso, e é quase como se fosse uma vacina metabólica. Sabe o conceito da vacina, que você se expõe aí à proteína do coronavírus e quando você encontrar o vírus de verdade, o corpo já está preparado e já não cai naquela como ele cairia na primeira vez? Quando você emagrece, seja com low carb ou com o que for numa primeira vez, o seu corpo entende que você é uma pessoa que vive num ambiente de insegurança alimentar, que a qualquer hora pode acabar a sua comida e você perder rapidamente as suas reservas de gordura. Então, na segunda vez, quando isso acontece, o corpo já engaja uma série de mecanismos, hormônios contrarregulatórios, redução do metabolismo, aumento do apetite para dificultar a perda de peso na segunda vez e nas vezes subsequentes. Mas isso não significa que você precisa se desmotivar e não fazer mais nada, porque todos os dias a gente vê casos de mulheres pós-menopausa com excelentes resultados. Ontem mesmo eu recebi uma foto aqui, uma seguidora minha mandou pelo Instagram, ela super feliz aqui com 51 anos, magra, linda. Mandou uma foto com o marido que estavam comemorando o Dia dos Namorados. E os dois fazem low carb já há vários anos. Também são alunos do Podcurso. Então é muito, muito bom ver esses relatos e ouvir das pessoas que uma alimentação que é saudável e possível de manter a longo prazo acaba trazendo benefícios também em emagrecimento e, por que não, estéticos, né? E outra coisa que eu queria lembrar é do episódio 6, que a gente gravou aqui também, do podcast. Sugiro voltar e escutar, porque às vezes a gente precisa rever as expectativas. Tem muita gente buscando um padrão idealizado de corpo que não é necessariamente possível de ser atingido ou fácil. Eu preciso trabalhar com isso na minha cabeça também, porque eu gosto de ficar mais magrinha do que minha genética tende a me deixar com facilidade, mesmo em low carb, né? Então é isso, gente. Não necessariamente a gente precisa buscar uma super magreza, né? Buscar a saúde acaba sendo, sim, o melhor caminho. Então, pessoal, mensagem final é o seguinte: restringam, sim, coisas. O que a gente vai restringir depende da necessidade de cada um. Mesmo que a sua opção seja restringir comidas que não te fazem bem. Se a sua restrição for, eu não vou comer fast food, eu não vou comer alimentos ultraprocessados, mas eu vou comer batata, arroz, vou comer mandioca, frutas doces, eu não vou fazer low carb, tá bem? Ainda assim você vai estar restringindo alguma coisa. Não existe a não restrição. E não compre esse tipo de revista, por favor, que não vale a pena. Restringe esse tipo de publicação da sua vida. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.